Vamos iniciar o PET Volume 4, primeiro ano, semanas 1 e 2 da aula de matemática. O tema trabalhado na semana 1 será estatística, organização de um conjunto de dados em tabelas. O tema trabalhado na semana 2 será o mesmo. Dados em tabelas. Organizar, resumir os dados e apresentar as informações em forma de tabelas é um dos objetivos da estatística. Diariamente, vemos tabelas na internet, jornais, livros, televisão, etc., associados a assuntos diversos do nosso cotidiano, como resultados de pesquisas eleitorais, de esportes, de saúde, de economia, etc. A importância das tabelas está ligada à agilidade na comunicação, facilitando a interpretação dos dados por parte do leitor. Estatística é a área da matemática que permite recolher dados sobre uma população, de forma organizada, analisá-los e tirar conclusões. Apresentação. As tabelas são quadros que resumem conjuntos de informações. O conjunto de informações obtidas de um determinado fato é chamado de variável estatística. Existem dois tipos de variáveis estatísticas. Observe o esquema. Os tipos são quantitativo ou numérico, qualitativo ou categórico. A variável estatística, quantitativa ou numérica, subdivide em discreto ou contínuo. Discreto, somente números inteiros. Exemplo, números de habitantes de uma cidade. Contínuo podem ser quaisquer números. Exemplo, altura dos habitantes de uma cidade, 1,62, 1,74 e assim sucessivamente. A variável estatística, qualitativa ou categórica subdivide-se em nominal ou ordinal. Nominal estabelece relações de igualdade ou diferença. Exemplo, variável sexo, masculino ou feminino, sem estabelecer ordem ou hierarquia. Ordinal estabelece relações de ordem. Exemplo, variável nível econômico, baixo, médio, alto e assim sucessivamente. Exemplos, elementos de uma tabela. Título: responde às seguintes questões: o que? Assunto a ser representado. Onde? Lugar onde ocorreu o fenômeno. Quando? A época em que se verificou o fenômeno. Cabeçalho: parte da tabela na qual explica o conteúdo das linhas e colunas da tabela. Corpo: parte da tabela composta por linhas e colunas. São os dados da tabela. Coluna indicadora especifica o conteúdo das linhas. Casa ou célula, parte da tabela formada pelo cruzamento de uma linha com uma coluna. Rodapé é o espaço aproveitado abaixo da tabela, onde são colocadas a fonte, notas e chamadas. Eu tenho aqui um exemplo de tabela de livros lidos. Observe o título, exemplo de tabela de livros lidos. O cabeçalho, livros lidos por conteúdos de matemática nos anos de 2017 a 2020. A coluna indicadora, coluna do ano, coluna do conteúdo e coluna da quantidade. A coluna do corpo, ou melhor, o item corpo, que refere-se a toda esta tabela. Rodapé fonte e rodapé nota, né? A fonte aqui é o próprio autor, já que trata-se de uma tabela fictícia, inventada. Quando fazemos uma pesquisa, obtemos os dados brutos, ou um conjunto de números ou respostas sem nenhuma organização. Esses dados devem ser ordenados de forma crescente ou decrescente, com a indicação da frequência. Como exemplo, vamos supor que foi realizada uma pesquisa no interior de Minas Gerais, na cidade de Santa Cruz de Minas, para sabermos a quantidade de filhos por residência.
A amostra é de 25 residências, como a seguir. Como podemos observar, os dados estão dispostos de forma desordenada, por isso, pouca informação conseguimos obter. Por exemplo, para saber quantas casas têm 2 filhos, requer um certo exame de dados. Vamos então organizar os dados. Aqui nós organizamos os mesmos dados em ordem numérica crescente, do menor para o maior. Com os dados organizados, faremos uma tabela. Observe: filhos por residência. Número de filhos, 1. Quantidade de casas, 11. Número de filhos, 2. Quantidade de casas, 10. Número de filhos, 3. Quantidade de casas, 3. Número de filhos, 4. Aqui eu tenho apenas uma residência que tem 4 filhos. Observe que nessa tabela as informações são obtidas de forma bem mais simples. Nessa tabela, os dados são quantitativos e discretos. Quantitativos, porque se refere a número, quantidade. Discretos, porque são números inteiros, já que o número de filhos é um valor inteiro. Vamos a outro exemplo, onde os dados são quantitativos e contínuos. Observe a diferença. Como exemplo, vamos supor que foi realizada uma pesquisa no interior de Minas Gerais, na cidade de Serra da Saudade, para sabermos a altura das pessoas. A amostra é de 25 habitantes, como a seguir, e as medidas estão registradas em metro. Aqui eu tenho uma tabela, numa planilha, com várias alturas, totalmente desordenada, fora de ordem, e de forma que os valores não são discretos, são contínuos, ou seja, a variável estatística quantitativa contínua admite quaisquer números inteiros ou não, como é o caso da altura das pessoas. Colocamos esses dados em ordem crescente. Agora fica bem mais fácil responder algumas perguntas. Com os dados organizados, faremos uma tabela. Então, nós podemos observar que foi feita a tabela com as alturas apresentadas e com a quantidade de habitantes que tem aquela altura determinada. Observe que nessa tabela as informações são obtidas de forma bem mais simples. Nessa tabela, os dados são quantitativos e contínuos. Quantitativos porque se refere a número, a quantidade. Contínuo porque o valor não precisa ser inteiro, né? Podem ser valores não inteiros, como é o caso da altura das pessoas. Poderíamos ter feito a mesma tabela usando intervalos. Veja, altura de habitantes na cidade de Serra da Saudade, em Minas Gerais. Então, nós usamos um intervalo de 1,60, 1,60 m até 1,65 m. 9 pessoas, ou 9 habitantes. De 1,66 até 1,71 m, 14 pessoas. E de 1,72 até 1,77 m, 2 pessoas. Ou seja, nós agrupamos os valores em intervalos. Gráficos. Estudaremos a representação gráfica, outra forma de apresentar um conjunto de dados. Visando facilitar a visualização dos resultados, escolhemos adequadamente um tipo de gráfico. A seguir, veremos a conveniência do uso de alguns tipos de gráficos. Gráfico de barras. Os dados são representados por retângulos dispostos vertical ou horizontalmente. São bastante úteis quando queremos comparar valores. Observe o gráfico abaixo, confeccionado a partir da tabela de livros lidos. Veja que aqui eu tenho o gráfico de barras verticais, mais conhecido como gráfico de colunas. Aqui eu tenho as mesmas informações, porém o gráfico é de barras horizontais, conhecido como gráfico de barras apenas. Esse tipo de gráfico nos facilita responder perguntas como: qual foi o assunto mais lido e em qual ano isso ocorreu? Claro, o assunto mais lido foi matemática financeira, que tem a coluna maior ou a barra mais comprida, no ano de 2020.
Número 2, qual foi o assunto menos lido e em qual ano isso ocorreu? O assunto menos lido foi análise combinatória, no ano de 2019. Questão número 3, qual assunto foi lido no ano de 2018 e quantos livros foram lidos? No ano de 2018, o assunto foi estatística e foram lidos 4 livros, conforme a gente pode ver aqui no gráfico de colunas ou no gráfico de barras ao lado. Gráfico de setores é construído utilizando um círculo dividido em setores circulares. É também conhecido popularmente como gráfico de pizza. As áreas dos setores são proporcionais aos dados que apresentam. O gráfico foi elaborado a partir da tabela altura de habitantes, né? Aquela que nós já vimos trabalhando aí desde o início. Esse tipo de gráfico nos facilita responder perguntas como: qual é a altura predominante nessa cidade? Ou seja, 1,68 m. É o que tem a maior fatia dessa pizza, né? O que tem o maior setor aí no gráfico de setores. Então, a altura predominante, 1,68 metros. Podemos afirmar que poucos habitantes dessa cidade têm altura de 1,66 metros? Observe a pequena fatia, uma fatia muito fina dessa pizza, os habitantes de 1,66 metros têm. Então, resposta sim, poucos habitantes têm altura 1,66 metros. Pictograma. Trata-se de um gráfico que usa desenhos relacionados ao tema da pesquisa. No exemplo, é mostrado o número de flores usadas em cada buquê de acordo com a ocasião. E aí a gente tem a legenda que cada desenho desse equivale ou é igual a 6 flores no buquê. Observe que 24 flores no buquê feito para o Dia das Mães. Então, aqui eu tenho 4 vezes, né, esse desenho, e, de acordo com a legenda, cada vez que esse desenho aparecer, será igual a 6 flores no buquê. Então, 6 vezes 4, 24, para o Dia das Mães. Para o dia do aniversário, a gente tem 18 flores, né? 6 vezes 3, 18. Para o casamento, a gente tem 36 flores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, né? Segundo a legenda, aí 36. Para o velório, temos 30 flores, né? 5 desenhos, cada desenho é igual a 6 flores no buquê, então temos aí 30 flores. O gráfico de linha ou gráfico de segmentos mostra tendências em um conjunto de dados em intervalos uniformes. É bastante útil quando desejamos verificar tendências de aumento ou diminuição de valores numéricos de uma informação. Nesse tipo de gráfico, observamos com facilidade que há um aumento gradual dependendo da faixa de consumo. Aqui eu tenho um gráfico, né, gráfico de linha ou de segmentos, que revela o consumo de energia. Aqui eu tenho os quilowatts-hora e aqui eu tenho o valor a pagar. Chegamos aqui ao final. Agora a gente vai dar uma observada aqui nas nossas atividades, né? Então, veja que aqui eu tenho na questão número 1 do PET 4, semana 1, apenas uma tabela com dados desorganizados. Você vai organizar e montar uma tabela de valores, uma tabela de frequência absoluta e relativa. Aqui eu tenho um gráfico de linha, certo? O gráfico de linha com algumas perguntas que a gente pode estar respondendo apenas observando o gráfico. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a nossa próxima oportunidade.